João capítulo 8. Eu vou pedir duas coisas para vocês. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês eu quero falar sobre santidade, sobre leveza hoje, e eu quero falar sobre liberdade. E hoje é meu aniversário, então eu vou pedir um presente para vocês. O primeiro presente que eu vou pedir para vocês: tenham paciência comigo, porque eu vou ter um tempo grande de exposição teológica. Desculpa. Mas eu julgo que o que eu vou pregar aqui é extremamente libertador, e depois eu vou aplicar no final. Tenham paciência comigo. Segunda coisa, vocês me entregaram a palavra 12:10. Pode deixar que eu não vou passar muito não, mas só um pouquinho. Existe uma santidade boa, que é a santidade que o Evangelho nos dá, mas existe uma santidade tóxica, que em nome de Deus muitas vezes a gente é aprisionado. Isso tudo em nome de Deus. Se você puder anotar enquanto eu falo algumas coisas, puxa vida, como eu queria. Se a gente entender hoje que eu vou pregar, eu tenho certeza absoluta que muita gente vai ser liberta aqui hoje. Muita gente. João capítulo 8, versículo 1. Hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre a religião e o Evangelho de Jesus Cristo, como único caminho de santidade saudável. Porque a religião tem a sua lógica, e o Evangelho de Jesus tem outra lógica, diferente. João capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou para ensiná-lo. Ou seja, todo mestre em Israel não era de pé que ensinava, ele sentava. E essa é a figura de um mestre ensinando todos que estavam ao redor. Aí chegam outros personagens, os mestres da lei e os fariseus. Quem que é esse povo aqui? Esse povo é o povo do Evangelho de Jesus ou da religião? Da religião. Esse é o contraponto que eu quero trabalhar, tá? Então chegaram os religiosos, os mestres da lei e os fariseus, e trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, pecadora. Olha que é pecadora. Existe algo que uma pecadora precisa acontecer com ela, principalmente nesse pecado que ela tem. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, ou seja, colocaram ela sob a sentença de exposição pública, vexação social, e fizeram-na ficar de pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? E eles estavam usando uma pergunta como uma armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Vamos parar aqui, vamos entender qual é a armadilha aqui. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher em adultério. De acordo com a lei de Moisés, Levítico e Deuteronômio falam sobre isso. Essa mulher precisava ser apedrejada, um pecado religioso, transgredir uma lei da religião judaica. Só que Israel era uma província romana. Só quem poderia tirar a vida era Roma. Então, quando esses caras trouxeram para Jesus essa mulher e falaram: é adúltera, de acordo com a nossa lei ela tem que ser apedrejada. Se Jesus falasse apedreja, Jesus estava indo contra Roma. Por quê? Porque ele estava dizendo que a religião pode apedrejar. E se Jesus falasse não apedreja, Jesus estava indo contra o judaísmo. Ou seja, checkmate. Os caras iam pegar Jesus nessa, não tinha para onde sair. Agora que nós entendemos, nós vamos voltar para o texto. Por isso que João comenta assim, no versículo 6, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Isso me faz me lembrar do povo lá no Império Babilônico, em que lá o rei tem uma visão lá aconteceu no seu banquete, uma mão começou a escrever. Vocês lembram disso? E o que dizia essa mão? Essa mão dizia o seguinte: olha, te coloquei na balança, você foi pesado e você é culpado. Os fariseus e os mestres da lei, olhando aquele negócio ali, falaram assim:
Jesus está falando para eles: vocês conhecem a história, ou seja, de verdade que vocês querem apedrejar ela? Teu telhado é de vidro. É isso que Jesus está falando aqui. Agora vamos continuar. Eles estavam usando essa pegadinha, essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. As crianças estão afinadas, né, mãe? Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vinícius, aumenta um pouquinho o retorno para mim, só para não tirar a atenção do que eu vou falar aqui. Uma coisa é certa nesse texto aqui, esse texto afirma algo. Obrigado, Vinícius. Exceto Jesus, todo mundo pecava aqui, era pecador. Vocês concordam comigo? Por quê? Ninguém atirou a pedra na mulher. E o que é ser pecador? Ser pecador é isso que eu e você somos. É essa capacidade que a gente tem de se autodestruir e de destruir tudo que a gente bota a mão. E a gente entende que a grande questão é que todos nós sabemos que se deixar a gente solto, nós não podemos ficar, porque se a gente ficar solto, a gente destrói família, a gente destrói relações, a gente destrói tudo. Então a questão é: como é que a gente pega esse pecador e minimiza esse potencial de destruição que ele tem? Como que a gente faz isso? Sendo santo. Mas o que é ser santo? O que é minimizar esse lugar em que a gente não está se destruindo? A religião tem um jeito dela. Vive em santidade, é o que ela fala. Santidade, mas deixa eu explicar, uma santidade tóxica. E a partir de agora eu começo a descrever o que a religião fala a respeito de santidade, que inclusive só nos mutila ainda mais. Os religiosos se reuniam, como aconteceu com os fariseus e os mestres da lei aqui que a gente acabou de ler, e eles falam assim, ó, é o seguinte, se a gente deixar solto, esse pessoal vai cometer adultério, se a gente deixar solto, esse pessoal vai cair na esmona, então vamos estabelecer algumas coisas, regras, e para quem não cumprir essas regras, penalidade. Regra e penalidade, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E para quem descumpre? Penalidade. Mas penalidade é um negócio ruim assim. Tem que ser apedrejado. Esse negócio ruim assim, para a pessoa ficar com bastante medo. Vai morrer em praça pública, vai para o inferno mesmo. Regras e penalidade. E para que isso, gente? Para tentar conter essa força avassaladora de destruição que nós temos dentro de nós. Essa coisa que está aqui dentro, que todo mundo, que a gente é pecador mesmo e a gente se destrói. Agora tem um problema aqui, o problema é que regras e penalidades, elas não resolvem. Regras e penalidades geram em nós uma sensação de que o que é bom mesmo, bom mesmo, está lá. Não está aqui, não está no que eu estou vendo. O que é bom mesmo está lá. Por exemplo, hambúrguer, cheeseburger, pode ou não pode? Porque está lá. Salada, pode ou não pode? Porque está aqui. Quer ver? Aqui, ó. Picanha com gordurinha assim. Tss. Nessa hora é ruim de falar sobre isso, né? Não pode. E sabe o que vai ficando, gente? A gente tem essa sensação de que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. Eu estou descrevendo um caminho de santificação tóxico. Estou tentando destruir algumas coisas. Daqui a pouco a gente vai começar. A sensação de que aquilo que pode é muito sem graça. E que o bom mesmo está lá, não está aqui. O bom mesmo é o que está lá fora, sabe?
E a gente fica com uma certa frustração e com uma sensação de que a gente está perdendo o melhor da vida. A gente está deixando de curtir a vida. E a gente tem uma sensação também de que Deus é um tremendo de um estraga prazer. Por que Deus fez um negócio bom pra caramba que eu não posso fazer? Que Deus estraga prazer é esse? Porque Ele proibiu a gente fazer as coisas que são boas, que são legais na vida. Regras, penalidades para quem não cumpre. E aí a gente fica como? Naquele vai, não vai. Eu vou, mas não vou. Eu vou, mas não vou. E o diabo fica tentando a gente. Se tu for, tem pedra, hein? Se tu for, tem maldição hereditária. Se tu for, o gafanhoto vai vir, passar cerol nesse negócio aí. Se tu for, daqui a pouco, sabe que a penalidade é que tu vai ficar com aquele câncer. Lembra daquele câncer da tua família? Vai chegar. Vai para tu ver, vai. Regras, penalidades. Mas você morre de vontade de ir, mas não vai. Mas morre de vontade. Por que a gente não vai? Porque tem medo, pô. Medo de quê? Medo de Deus. E se você não consegue, você vai tentar, mas você não consegue não ir. Essa é a verdade. Daí sabe o que acontece? Aí de vez em quando você vai, mas vai meio mal. Sabe quando vai mal? Deixa eu te explicar. Porque o sujeito que vai lá enfiar o pé na jaca, sabe? Sabendo que se for descoberto vai ser apedrejado, ele não desfruta da jaca de verdade. Enfia o pé na jaca, mas mais ou menos, sabe? Por quê? Porque tem um negócio. Eu tenho medo de Deus e eu vou com culpa. E depois que vai, sabe o que acontece? Vai no culto da fogueira, queima os pecados. Depois que vai, sabe o que acontece? Pensa assim, tomara que o pastor Everton hoje pregue sobre santificação, chama a gente à frente para confessar os pecados, eu estou precisando desse negócio aí para... É isso, sabe? Mas mesmo assim a gente vai. E aí quando você vai, você não pode deixar o pessoal daqui da igreja descobrir. Afinal de contas, sabe? Eu fui. E daí a gente começa a desenvolver uma capacidade de fingir que não foi. Eu finjo que não foi. Eu sei o código da religião. Então eu venho, levanto minhas mãos santas, dou uns glória aqui, começo a falar em mistério. Tá tudo bem, olha que santo. Então eu começo a desenvolver esse negócio de fingir que não foi. A Bíblia chama isso de hipocrisia. Hipocrisia. A gente se torna uma pessoa que vive de fachada. Estou discorrendo a respeito do que é santidade tóxica, que só aprisiona. Esse é o ponto, tá? A Bíblia chama essa coisa, essa capacidade de fingir que foi, não foi, de hipocrisia. A gente começa a desenvolver uma espiritualidade fachada. Na verdade, a gente começa a ter um negócio que a gente chama de vida dupla. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta, gente, isso. Para o pastor picareta, isso é excelente. Sabe por quê? Porque de verdade assim, a gente pode usar isso ao nosso favor, se o cara é picareta. A religião se torna esse instrumento de dominação. É ótimo que você tenha esse sentimento de culpa dentro de você, sabe? É ótimo. Sabe por quê? Porque é muito bom que você entre pelas portas aqui todo domingo com um sentimento de débito para com Deus. Porque se eu estou devendo, eu tenho que pagar. Se eu estou devendo, eu tenho que, de alguma forma, tentar zerar minha dívida. E eu fico com débito com Deus, eu tenho medo que Deus me castigue, medo que Ele pese a mão sobre mim, e algo ruim possa acontecer. E daí, isso é bom para o pastor que é religioso, que usa da religião em detrimento próprio, porque assim, não diz de verdade, mas diz de forma velada, dizendo assim: pessoal, eu sei que vocês estão indo lá, vocês não me enganam. Agora faz o seguinte, dá uma ofertinha aqui para você trocar a tua santificação em relação a isso. Bota dinheiro aqui, porque daí o gafanhoto não vai lá e pega. Vamos trabalhar para a igreja aqui, porque afinal de contas é a forma da gente trocar, porque a religião tem esse instrumento. Eu troco com Deus, eu dou para ter em troca, ou eu trabalho na igreja para ter a minha culpa aplacada. Vocês percebem? É neurotizante.
É absurdo, é absurdo. E sabe qual é a consequência disso, gente? Gente culpada, gente com medo, gente frustrada, gente neurótica, gente psicótica, gente hipócrita. E a gente brinca todo domingo de me engana que eu gosto. Eu venho, levanto a mão aqui, faço de conta que está tudo bem. O pastor usa a culpa em detrimento da instituição e dele próprio, e está tudo resolvido. E a gente fica nessa neurotização, nesse contrabalanço das nossas culpas, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, pedindo que Deus de alguma forma nos perdoe, mas no fundo, dentro da nossa alma, é conflito puro. E o pior, a gente ainda fica com inveja dos outros que estão lá. Como eu escutei outro dia um diácono lá de uma igreja lá em Fortaleza, domingo de manhã, sol, meio-dia, chama o diácono para orar: Senhor Jesus, tenha misericórdia daqueles irmãos, daquele povo que está lá agora na praia, tomando aquela geladinha. O cara queria estar lá, essa é a verdade. No fundo a gente fica com essa inveja dos que estão lá. E aí eu volto para o texto, porque é isso que está acontecendo aqui no texto. Tem uma mulher que foi pega no seu ato de adultério, no bem bom, entre aspas. E o sacerdote vê e diz o seguinte: se eu não posso, ela não pode. Qual é a consequência disso tudo? Pedra nela. Sabe por que pedra nela? Porque quem desobedeceu a regra tem que ser penalizado. É a lógica da religião. Agora Jesus começa a desconstruir. Agora a gente vai começar a ir para o caminho de uma espiritualidade do Evangelho. E aí eles pegam a mulher e levam na presença de Jesus e falam: ó, pecadora aí, ó, traiu. O que a gente vai fazer? Nós temos que fazer alguma coisa com ela, tem que apedrejar, isso que diz a lei. E aí Jesus diz o quê? Eis, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O pessoal começa a deixar as pedras na mão, jogar embaixo, todo mundo começa a vazar, todo mundo vai embora, e aí Jesus fica com ela. Só ele é aquela mulher pecadora, igual os caras que foram embora, igual todo mundo. Jesus fica com ela e faz uma pergunta tão linda, tão importante: ué, cadê aquele pessoal que estava te acusando? Ninguém te condenou? A mulher fala: não, mestre, ninguém me condenou. E ele diz: então tá bom, eu também tenho uma sentença para você. O único que poderia dar sentença de verdade, porque era o único justo. Eu também não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Mas peraí, eu vou? Você imagina, uma mulher naquela condição em que leis tinham que ser obedecidas e penalidades tinham que ser executadas. Mas Senhor, para ela era difícil. Você não vai me condenar? Não, não vou não. Na verdade o que Jesus está falando aqui é o seguinte: ninguém te apedrejou? Não, eu também não vou te apedrejar. Ninguém te penalizou? Não, eu também não vou te penalizar. Ninguém te castigou? Não, eu também não vou te castigar. Mas aí o pessoal que está olhando de longe está dizendo assim: isso não vai dar certo não. Ela vai voltar, ela vai fazer de novo. Se não tem pedra, ela não vai fazer. Ela não vai se endireitar. Não teve castigo, pô. Não teve pedra, não teve condenação. Isso vai virar uma bagunça. Gente, esperem, não preconceituem o que eu estou falando. Me deixa terminar minha construção teológica. Ela vai, isso aí vai virar uma bagunça. E aí Jesus olharia para eles e falaria assim: mas vem cá, o que está agora? Não está uma bagunça? Não está uma bagunça? Você não percebe? Vocês acham que está legal essa condição neurotizante da religião? Você acha que está legal essa hipocrisia, essa culpa, essa frustração, essa amargura, essa infelicidade, essa manipulação? Você acha isso legal? E aí? Quando você se percebe diante de Jesus e diz: eu também não te condeno, você descobre algumas coisas que talvez eu queria ministrar ao seu coração agora, e talvez você nunca tenha escutado a respeito disso. Em primeiro lugar, a primeira coisa que você descobre, preste atenção,
é que Deus não é mais um problema para você. A primeira coisa que a gente descobre diante de um Deus que não apedreja, mas dá chance a novos recomeços, é que Deus não é mais um problema para você. A primeira coisa que a gente descobre é que Deus nos ama, e você não precisa ter mais medo dele. Ele não é contra você. Você não precisa mais ter medo do castigo dele, nem da pedra dele, nem de nada. É isso que o apóstolo João afirma em 1 João capítulo 4, versículo 18: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. E aí eu descubro que Deus me ama, e eu perco o medo dele, porque na verdade o que me impedia de ir lá, sabe, não era que eu não tinha vontade, ou que eu não gostava, não, o que me impedia de ir lá, era que eu tinha medo de ser flagrado e ser apedrejado. É isso que me impedia. Mas agora que eu descobri que eu não vou ser mais apedrejado, e porque eu descobri, eu olho para Deus e digo assim: mas peraí, não estou entendendo, Senhor. Eu sempre achei que o Senhor fosse um problema para mim, que o Senhor fosse um estraga-prazeres da minha vida, que o Senhor fosse o cara que ficava diante, dizendo para mim que eu não posso, colocando uma gaiola em volta de mim, colocando cerca diante de mim, não pode. Aí Deus disse: não, cara, você entendeu errado. Você que entendeu errado. Eu não sou aquele que pega a pedra, eu sou aquele que escreve na areia e faz as pedras abaixarem. Eu não sou contra você, eu sou o Deus que perdoa e não que taca a pedra. Mas você também descobre uma segunda coisa. Você descobre que aquilo que você considerava uma proibição de Deus, não era uma proibição, era uma informação extraordinária. Vou repetir. Você descobre que aquilo que você considerava uma proibição de Deus, não era uma proibição, era uma informação extraordinária. Você achava que quando Deus dissesse assim, quando Deus disse assim: não coma, lembra o relato da criação? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele estava dizendo assim para você: não come não, essa árvore aqui é maravilhosa, é gostosa, mas você está proibido de comer, tá? Você entendeu? Ela é boa, gostosa, mas você não pode comer, porque se você comer, eu mando tacar pedra em você. Se você comer, você vai para o inferno. Se você comer, você vai ter penalidade. Eu mando o diabo puxar teu pé. Você entendeu? Você não pode fazer isso. E daí você ficou olhando para aquela árvore, salivando e com medo de Deus. Mas quando você descobre que Ele não condena você, você descobre que Deus não deu a você uma proibição, Deus deu a você uma informação. Deixa eu te explicar melhor. Eu comprei um sítio. O meu sítio tem uma árvore, tem árvores lindas, tem um pomar, tem fruta pra caramba, e os meus filhos brincavam pelo sítio, balanço, eles comiam todas as frutas, era uma delícia, corriam por lá. Só que nesse meu sítio tem uma frutinha vermelha, que eu descobri que se a gente comer, a gente morre. Se a gente comer vai dar problema, ela vai matar a gente. Aí eu tento tirar todas as frutinhas, mas algumas ficam, elas saem do controle, algumas ficam. Aí eu chamo meus filhos e eu falo o seguinte assim: vocês podem comer de tudo, gente, podem comer de tudo. Aqui, o sítio é de vocês, o papai está dando para vocês, come qualquer fruta, mas as frutinhas vermelhas não comam, senão vocês vão morrer. E os meus filhos entendem, e eles vão brincar, e eles começam a se divertir, e daqui a pouco eles encontram a frutinha vermelha. Encontraram a frutinha vermelha, chega alguém e diz assim: você não vai comer a frutinha vermelha, né? Vai comer? Teu pai proibiu, não foi isso? Daí o filho vira e fala assim: não é que meu pai proibiu. Meu pai não proibiu não. Meu pai me ensinou que se eu comer eu vou morrer, e é por isso que eu não vou comer. E aí esse alguém diz assim: mentira do seu pai, rapaz, essa frutinha é maravilhosa, você pode comer, vai dar super certo. Inclusive eu conheci, tem uns meninos aqui que comem essa frutinha aí, ninguém morreu, tá tudo certo, teu pai está querendo te boicotar. Só que você não entendeu que o seu pai não proibiu você, ele deu você uma informação maravilhosa: se você comer, você vai morrer.
Aí você descobre mais. Você come da frutinha, e daí teu irmão está te olhando assim, não morreu. Ih, não morreu, não morre imediatamente. E daí você descobre mais, que quando você come, ela é deliciosa, é boa demais. Aí você come uma, olha para si e fala, não morri. Come 2, 3, e está tranquilo, vai dar tudo certo. Porque, de verdade, quem aqui discorda que o pecado é bom? O pecado é bom, é ou não é, gente? Todo mundo com medo de falar, é óbvio, porque se fosse ruim ninguém faria. É ou não é? O pecado é bom, é sim, mas no começo é muito bom. Vê se você não concorda comigo, sabe? Pensa num pecado aí que você gosta pra caramba de fazer. Pensou? Não pode falar, né? Horrível. Pensou? Vou dar um exemplo. Comer leite condensado. Bom demais, né? Que delícia. Primeira colherada, muito bom. Segunda colherada, bom demais. Terceira colherada, lá pela 20ª colherada, meu irmão, o que era bom começa a ficar... É ou não é? Começa a fazer... Não desce mais. Porque o pecado é assim. No começo é bom, depois ele vai ficando meio sem graça. Depois ele te joga num vazio existencial. E depois você já quer se livrar daquele negócio, mas você não consegue mais porque se tornou escravo daquele negócio. Só que ainda fica pior, sabe por quê? Porque você começa a se tornar escravo de uma coisa que você nem gosta mais. Faz sentido o que eu estou falando? É ou não é? E quando você descobre isso, você volta e fala, pai, eu estou com a boca cheia de ferida, eu comi, eu estou com a boca cheia de ferida, eu estou com uma tristeza lá no fundo, a minha alma está doendo, pai, está doendo. Aí seu pai vira e fala assim, comeu da frutinha, não comeu? Está na cara, tu comeu da frutinha. E você chorando fala assim, comi, pai, comi, a boca está doendo pra caramba. E nisso vem alguém e diz assim, apedreja, pedra nele. Aí o pai disse assim, não vou apedrejar, você não está vendo a condição do menino, o menino já está todo ferido, a boca já está toda doída, o menino já está aí, já entendeu, olha só, publicamente todo mundo viu, não tem, o menino já está com uma tristeza na alma, já não se aguenta, eu ainda vou dar uma chinelada nele, não vou fazer isso. E nessa hora, presta atenção nisso que eu vou falar, o texto nos revela algo impressionante, que aquilo que a religião chama de castigo de Deus por causa do pecado cometido, nada mais é do que o fato do pecado já trazer em si suas consequências. Eu sei que deu tela azul agora, eu vou repetir. Aquilo que a religião chama de castigo de Deus por causa do pecado cometido, nada mais é do que o fato do pecado trazer em si suas consequências. Sabe por quê? Porque esse texto que nós acabamos de ler nos revela um Deus que perdoa e não um Deus que taca pedra em quem pecou. Isso é lindo demais. Qual foi a consequência daquela mulher? Vexação social, consequência psicológica, exposição, nudez. Mas presta atenção no que eu estou falando. O que Jesus está ressignificando aqui é o conceito de castigo. Jesus é o Deus que perdoa e não o Deus que taca pedra em quem está ferido. Isso aqui, gente, muda tudo. O que a religião grita e fala em alto som como castigo de Deus, o Evangelho afirma que é apenas a colheita amarga da semente que nós mesmos plantamos. O pecado traz em si a sua própria fatura, não é Deus quem machuca, é o pecado que sangra. É o pecado que sangra. E Jesus nos mostra um Deus diferente aqui, gente. Um Deus que não apedreja o caído, mas que dá a mão para que ele se levante. E quando todos dizem, não tem mais jeito, pode tocar pedra, ele diz, levanta, ainda há um caminho para você trilhar. Quando todos gritam culpado, ele grita graça. Quando todos clamam por pedras, ele abre os braços da cruz, porque não há condenação que não foi paga por ele em seu sacrifício. Aleluia. Em Cristo.
Deus se manifesta como um Deus que perdoa e não como um Deus que pune. Afinal, os pecados já trazem em si suas próprias consequências. Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu também não te condeno. Eu quero que a gente pegue essa sentença como um todo, porque aqui fala sobre santificação, fala sobre culpa e fala sobre leveza e sobre verdade. Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. O problema é o falso evangelho, que só pega parte dessa afirmação e faz dela uma mentira. Deixa eu tentar explicar para você. Tem o grupo do eu também não te condeno, agora vá. Sabe quem é esse grupo? Esse é o grupo do Deus que não requer arrependimento. Eu também não te condeno, agora vá. Esse é o grupo do evangelho sem cruz, sabe? Não precisa de cruz. Esse é o grupo da libertinagem. Esse é o grupo na teologia chama dos liberais. Gente, olha só, aonde a teologia liberal entrou no mundo, ela acabou, é cemitério. Esse é o grupo que não tem cruz no evangelho, da hipergraça. Mas também tem um outro grupo. É o grupo e abandone a sua vida de pecado. Olha só, esse é o grupo que abomina a liberdade. Nem o eu também não te condeno, porque condena, e nem o vá não dá liberdade. Só abandone a sua vida de pecado, cumpra regras. Esse é o grupo do rebramento, do mandamento para conseguir a santificação. Esse é o grupo que sempre está com pedra na mão para apedrejar aquele que não consegue abandonar a vida de pecado. Como se a gente pudesse fazer por conta própria, gente, não consegue. Esse é o grupo que a gente relatou em primeiro lugar, o grupo dos religiosos. Mas preste atenção nisso, gente. Qual é a proposta do evangelho que é tão difícil para a gente, mas tão difícil para a gente? Tanto o liberalismo, que é eu também não te condeno e agora vá, ou abandone a sua vida de pecado, que é a religiosidade, assassinam o evangelho de Jesus. Sabe qual é a tarefa? A difícil tarefa é ser equilibrado. Mas qual é o equilíbrio? E aí eu preciso voltar para a minha história. Calma, eu estou terminando a minha construção e eu quero aplicar. Eu preciso voltar para a minha história. Qual é o equilíbrio? O meu filho, depois de ter comido a frutinha vermelhinha, chega com a boca toda ferida e chorando, e eu olho para o meu filho e digo assim: filho, está doendo? Tá, pai, está doendo. Filho, você descobriu que o papai te ama? Falou: sim, eu descobri, pai. Você descobriu que o papai falou para não comer? Não é que ele estava proibindo ou estragando o seu prazer, ele estava tentando te proteger. Você entendeu isso? Eu entendi, pai, eu descobri. Você descobriu que essa frutinha aí, ela só parece que é boa, mas ela na verdade vai te matar? Ou seja, eu estou te protegendo, é uma informação que eu estou te dando. Você descobriu isso? Descobri, pai, descobri, mas está doendo. Mas você descobriu que, infelizmente, o fato de você comer frutinha já te machucou. Não tem jeito. Então a consequência do erro existe. Pela consequência, eu vou descobrir que o papai não tem a ver com isso. Descobri, pai. Mas, pai, o que eu faço agora? E agora, pai? Agora, meu filho, eu tenho algo para falar para você. Vai viver sua vida, mas fica longe das frutinhas. Fica longe, porque elas podem te matar. Sabe o que a gente descobre, gente? A gente descobre que o caminho de santidade que o evangelho propõe é algo totalmente revelador. Totalmente. A primeira revelação é que ele nos ama. Ele não é contra nós. Ele é quem faz abaixar as pedras e não quem pega as pedras para nos apedrejar. A segunda revelação é que as proibições que nós achávamos que eram proibições, que nós achávamos na verdade eram informações extraordinárias, e que Deus através dessas informações está nos protegendo. E a gente descobre inclusive que o fato de cruzarmos a linha de avisos que Deus nos dá para não cruzar e comermos as frutinhas que nós não deveríamos, vai nos trazer consequências, porque o pecado já traz em si as suas consequências, não tem jeito. E a gente descobre que aquilo que a gente acha que é valioso, que vai dar felicidade para a gente, na verdade com o passar do tempo vai fazer mal, vai nos aprisionar, e o pior, vai levar a gente à morte sem a gente gostar daquele negócio, mas já fazendo porque está aprisionado. Esse, gente, é o caminho de uma vida de santidade madura.
é que quando você olhar para lá, sabe, lá de novo, quando você olhar para lá de novo e pensar aí, você já não pensa assim, pô, Deus é um estraga-prazer, Deus é contra mim, o melhor da vida está lá, eu quero ir, eu estou frustrado, estou perdendo a minha vida. Não, você já vai pensar diferente, você já vai pensar mais assim, você já acordou, e vai pensar de forma madura, você vai falar assim, Deus me ama, eu não vou lá, porque eu descobri que aquele negócio no começo é bom, mas depois faz um mal desgraçado, e eu não quero entrar para essa rota de mutilação e autodestruição, eu não quero entrar. Agora finalmente eu estou livre para andar com as minhas próprias pernas, porque quando eu deixar de ir lá, porque eu tinha medo de ser apedrejado, eu não era livre. O que eu era? Eu era escravo do medo, eu era escravo da minha reputação pública, eu era escravo do julgamento dos outros, mas agora não, agora eu estou livre. Pessoal, a religião é o caminho do controle, é o caminho da manipulação, mas o evangelho de Jesus é o caminho de gente grande, é o caminho da libertação. Aleluia. Pessoal do Ministério do Louvor já pode vir para cá. O que Jesus está dizendo para nós? Deus te ama, você não precisa ter medo dele, ele é a favor de você, não é contra você. Aquilo que você pensa que é proibição não é informação. Jesus é aquele que perdoa pecados e não pune. Aquilo que você pensa que vai fazer você feliz, na verdade não vai te fazer feliz. Não se iluda, parece que é bom, mas não é. No final vai te levar à morte. Mas a pergunta que eu te faço é: quem pagou o preço? Quem pagou a penalidade? A gente vai ver isso agora, o irmão já falou. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 18: aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tecla SAP, gente, tecla SAP. Jesus foi apedrejado no nosso lugar, por todo mundo, para que ninguém precisasse ser apedrejado ou apedrejar ninguém. O apóstolo Paulo ainda termina dizendo, Romanos capítulo 8: o que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, pela graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais quem ressuscitou, e está à direita do Pai, e intercede por nós. Estou bem certo de que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, por causa daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Presta atenção nisso. E agora eu quero aplicar. Eu queria falar para 3 pessoas aqui agora. 3 tipos de pessoa. A primeira, eu queria falar com você que está lá hoje. Está lá, mas ainda não foi flagrado, mas está lá. E aí, para jogar o jogo da religião, você continua entrando na igreja e sorrindo para todo mundo. Você continua na igreja e postando versículo no Instagram, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você continua falando uns mistériozinhos aí, porque você entendeu, repetiu umas palavrinhas que você sabe fazer. Continua postando desse jeito, sabe? Mas lá no fundo, você sabe que está lá. Eu não estou aqui hoje para apontar o dedo para você. Afinal de contas, eu acabei de pregar outra coisa. Eu não estou aqui para isso. Mas eu só quero te dizer algo. E é muito importante isso. Entenda isso como voz de Deus para a sua vida. Antes que te tragam para cá, que tal vir por conta própria? Que tal dizer assim antes que aconteça? Não, eu quero me arrepender, eu quero me voltar. Antes que a mentira apareça, antes que a vergonha tome conta,
Volta hoje, agora. Não espere que tragam você nu, despido, envergonhado, humilhado, sabe? E aqui tem um Jesus lindo que está te dizendo algo. Eu sei onde você está, e mesmo assim eu ainda estou à sua espera, e não com pedra nas mãos, mas com misericórdia. Talvez seja essa a sua chance de não precisar ser exposto para finalmente ser transformado, sabe? Você não precisa esperar dar errado, você não precisa esperar a dor estourar, você pode trazer a luz agora e ser curado no nome de Jesus. E quando trouxer, você vai ouvir a voz doce, que não carrega a condenação do nosso mestre: eu também não te condeno, agora vá e não peques mais. A segunda pessoa é você que está no dia seguinte do flagrante. Você foi pego, te descobriram, sua casa caiu, acabou. Vergonha, culpa, medo, dor. Sabe o que eu queria agora? Eu queria que você fechasse os seus olhos e imaginasse Jesus bem na sua frente agora, te dizendo o seguinte: ei, eu não estou contra você, eu não estou com pedra nas mãos, eu sou a seu favor, eu estou aqui para dar a você a oportunidade de refazer a sua vida e restaurar a sua dignidade como ser humano, criado à imagem e semelhança do Pai. Eu sou a favor de você, não contra você. Eu também não te condeno. Você que está no dia seguinte, sabe, do flagrante, acredite, no nome de Jesus, acredite. Jesus está diante de você dizendo: eu não te condeno. Quem está em Cristo é nova criatura. Sim, podemos viver o que há de novo nele. Eu também não te condeno. Ele não pegou pedras, ele continua te vendo, e hoje ele te afirma: se alguém está em mim, pode começar de tudo de novo. Em Cristo haverá sempre um novo começo. E a terceira pessoa é você, que alguém fez uma coisa bem ruim contra você, bem ruim, sabe? E você está com essa pessoa aqui entalada aqui, ó, está entalada aqui, o punho está fechado, o coração travado. E já fazem 17 anos que você está segurando essas pedras aí, pronto para atacar em alguém. Ou talvez, quem sabe essa pessoa é você mesmo. E aí você se condena por algo que você fez, e aí você se castiga, e aí você se apedreja, e aí você começa a se boicotar. A vida começa a ir bem, e você se sabota, você se estraga, você se destrói. Afinal de contas, eu não mereço. O que merece de verdade, o que eu mereço é estar na desgraça, é ser exposto. O que eu mereço de verdade é pagar pelo que eu fiz. Sim, você merece isso. E isso aí inclusive é justo. Mas não se esqueça que aquele que pegou a pedra se apedrejou no seu lugar. Aquele que não pegou a pedra pagou o seu preço. Então por que colocar-se na cruz, naquilo que já houve cruz? Já houve cruz. Escute bem algo: o único que poderia dizer você merece ser apedrejado disse: coloque as pedras no chão, coloque as pedras no chão, eu também não te condeno. Então por favor, no nome de Jesus, larga essa pedra hoje. Se as pedras estão nas suas mãos porque tem que ser atracadas contra alguém, no nome de Jesus hoje, perdoe, deixe ir. Mas se as pedras forem contra você mesmo, no nome de Jesus, chega de se boicotar. Hoje Jesus segreda no seu ouvido e no ouvido de muita gente aqui: solte as pedras, vá, viva livre, vá, viva sem culpa, vá, viva o perdão, vá e não peques mais. Os fariseus e os doutores da lei estavam diante de algo
que precisava ser corrigido. Eles falaram: penalidade, aplique-se a lei. Jesus chegou e falou assim: vocês querem aplicar a lei? Se a lei começar a ser aplicada nela, ela vai ter que ser aplicada e ir apedrejando todo mundo que errou. Vai começar nela, então vai pegar você, vai pegar você, vai pegar você, e essa pedra vai até onde se encontrar um justo, aonde ela não vai poder apedrejar. Aonde que essa pedra pararia? Aonde que essa pedra pararia, gente? Só em Jesus. Agora você imagina, você quer começar? Vai deflagrar a lei? Então tá bom, morreu, todo mundo foi saindo, morreu, chegou em Jesus, aquela mulher ali abaixada, vendo Jesus com vergonha e tal. Quando a pedra chega em Jesus, Jesus para a pedra na mão assim, ó. Olha que coisa linda isso. Jesus para a pedra na mão: ei filho, olha para mim, cadê aqueles que te acusaram? Não sei. Então olha só, eu tenho a pedra na mão, que a justiça seja feita. Sabe o que Jesus faz? Ele não apenas larga a pedra no chão, mas Ele toma sobre si as nossas dores. Ele toma o castigo sobre si. Ele fala assim: eu não te condeno, porque eu já paguei o preço. Aleluia! Fique de pé no seu lugar. Eu queria que nesse momento nós cantássemos essa canção, que é o que acabamos de pregar, um evangelho de graça, não libertina, mas um evangelho de graça que dá novos recomeços. Sim, talvez esse é o resultado da sua história. Hoje o Senhor te fala: calma, o final eu dou. Eu já levei sobre si a sua dor, a sua culpa. Vamos cantar, vamos cantar? Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a me falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra Ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase: atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou. Quem é esse? Esse pagou a nossa dívida. Diga: sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas Cristo prova o seu amor por conosco. É que Cristo morreu por nós, mas mesmo assim me amou. Com a frase: atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou?
tira o pecado da terra. Esse é aquele que, ao invés de apedrejar, se tomou por apedrejamento para que tivéssemos vida. Esse é aquele que não decreta o final quando erramos. Esse é aquele que nos veio para dar vida e vida em abundância. Esse é aquele que nos restaura, não porque a gente merece, mas porque a graça dele é suficiente. Aleluia! Eu não sei a sua condição, mas talvez você entrou por essa porta cheio de julgamento, mas hoje o Senhor te chamou aqui para te mostrar um evangelho lindo de novos começos. Você que está aqui essa manhã e quer começar uma vida nova com Jesus, esse é o seu caso. Eu quero começar uma vida nova com Jesus. Então feche seus olhos nesse momento, abaixe sua cabeça. Eu te peço nesse momento, repita no seu coração, você não precisa falar, repita no seu coração, diga: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, me enche, eu entrego tudo que eu tenho a Ti, eu sou todo seu. Senhor Jesus, muda a minha história. Essa é a minha oração e eu oro no Teu nome, amém. Você continua de olho fechado? Você está de olho fechado? Se você orou comigo, levanta a sua mão agora lá no alto. Você orou? Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Quem mais orou lá de baixo? Deus abençoe. Lá de baixo da galeria, quem orou? Levante sua mão, levante sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu estou vendo você, Deus abençoe. Lá na galeria, quem orou? Levante sua mão, Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém aqui? Diga, levante sua mão onde você estiver. Deus te abençoe, estou vendo você. Existe alguém aqui hoje, essa manhã, que está afastado dos caminhos de Jesus, mas hoje está vindo à casa dele e ele está te chamando para voltar. Quem aqui está voltando para o evangelho hoje? Levanta a sua mão lá em cima, dizendo: Senhor, eu estou voltando, eu estou voltando. Tem alguém aqui? Lá de baixo na galeria, lá em cima na galeria, alguém? Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado. Todos que levantaram suas mãos, levantem lá no alto agora. Nós vamos orar. Isso. Todos que levantaram suas mãos, levantem lá no alto. Isso. Vou pedir que o povo que está aí perto, que chegue em algum deles para a gente orar com eles juntos. Abraçar esse povo que está com a mão levantada. Isso. Esse povo que está com a mão levantada lá em cima também, ó. Temos pessoas aqui, temos pessoas lá. Me ajudem, pessoal, líderes de célula que são aí. Você não vai vir à frente não, é só para a gente dar um abraço em você. Fica com a sua mão lá em cima. Isso. Tem mais um moço ali, isso, aqui ó, isso Davi, isso, ali ó, tem duas moças ali ó, isso, você tá aí, obrigado minha querida. Mais alguém aí, sem alguém do lado para dar um abraço, lá em cima também quem levantou. Agora eu vou pedir para você que está aqui ó, que você levante a sua mão para algum dessas pessoas. Nós vamos dedicar esse povo a Ti nesse momento. Senhor Jesus, nós dedicamos os Teus servos a Ti, eles são Seus. E eu venho te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que agora eles não apenas iniciem uma caminhada contigo, mas que eles ganhem raiz no que o Senhor tem, raiz no que o Senhor tem. Eu venho te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que eles experimentem coisas lindas com o Senhor. E nos ajuda como igreja a consolidar esse povo, para que esse povo possa Te amar cada vez mais. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, todo jugo de culpa, todo jugo de medo, todo jugo da falsa religião, que seja lançada por terra no nome de Jesus. Nós vamos te pedir, Senhor, nos ajuda a viver esse evangelho vivo, que não negocia com o pecado, mas que entende que a sua graça é maravilhosa. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Olhe para cá, eu quero terminar antes fazendo uma oração, mas entenda algo. Gente, se o Senhor nos chamou para viver uma vida de graça, no nome de Jesus eu te peço algo hoje. Não deixe que a culpa, que a dor, que o medo, que a falsa religião te leve para um lugar distante de Deus. Ele é esse que resolveu deixar as pedras no chão e dizer: eu também não te condeno. E a minha oração nesse momento, eu quero profetizar sobre a sua vida, é que se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos falar isso, que o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos falar na primeira pessoa: se o Filho de Deus me libertar, verdadeiramente sou livre. Vamos falar de novo: se o Filho de Deus me libertar, verdadeiramente sou livre. Senhor Jesus, nós entregamos a nossa liberdade a Ti, e nós colocamos por terra todo jugo que nos aprisiona uma vida menor.
e nós declaramos que só tem lugar para Ti e para a Sua graça. E nós queremos dizer, Senhor, no nome de Jesus, que nós estamos indo em direção à santificação, não porque a gente vai sofrer penalidade, porque vai sofrer por causa dos pecados em si, mas porque a gente Te ama, e a gente Te ama tanto, e a gente quer tanta intimidade contigo, que a gente vai se parecendo mais contigo. Senhor, que o Teu amor seja derramado sobre nós, que a alegria da Tua salvação seja derramada sobre nós, e que novos começos, eles existam sempre, e que não haja jugo, peso, culpa que esteja acima do sangue do Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor. Gente, excelente semana, que Deus abençoe vocês. Beijo. Jesus.